A seguir, IIGD Irajá. Então, irmãos, sabedoria e prudência são dois grandes frutos de poder na vida de um cristão. Às vezes a pessoa não busca a sabedoria de Deus, irmãos, ela não sabe lidar com um patrão que é carrasco. E ela pode ganhá-lo para Jesus. Deus pode criar uma situação para fazer aquele cristão ficar em vantagem diante daquele patrão, no coração dele. Você vê o José do Egito. José foi vendido como escravo, foi vendido pelos irmãos, foi jogado fora pelos irmãos, vendido, né? As 30 moedas, a figura do que Judas pagou por Jesus. Levaram o José para o mercado de escravos do Egito. José foi vendido no Egito. Foi parar na casa do Potifar, que era o primeiro-ministro do Egito. José era escravo, terminou como mordomo da casa. O diabo entrou, usou a mulher do Potifar com uma mentira violenta, violentíssima, dizendo que ele tentou violentá-la. Mentira, foi o contrário, ela que queria violentá-lo. Ele tinha 17 anos quando entrou na casa dela, quando foi vendido pelos irmãos, ela era pedófila. Vai dizer para mim que não era. A Bíblia não diz a idade que ela tinha, mas ele, quando ele foi tirado de casa, ele tinha 17 anos. O que aconteceu? Potifar, com ódio, manda jogá-lo dentro de uma prisão, um calabouço. Lá vai ele para a prisão. Chegando lá, o Espírito de Deus está com ele, ele é inocente, leva uma vida santa. Não foi por falta de prudência, foi por uma cilada que o diabo armou com uma mulher. E o José vai parar dentro de um presídio, lá no domínio do faraó. E o que aconteceu? Lá na sinceridade dele com Deus, que ele continua orando, continua fiel a Deus, continua em santidade, coração limpo, não teve ódio de ninguém no meio de tudo isso. Ele direcionava bem as guerras dele. O que aconteceu? Deus deu a ele as revelações dos sonhos. Naquele tempo não tinha uma Bíblia para ele explicar a palavra para quem pedisse. Os presos que tinham sonhos iam conversar com ele e Deus dava a ele o esclarecimento, o discernimento, como se ele estivesse abrindo a Bíblia para as pessoas, para explicar o que estava acontecendo. Potifar tem um sonho, o faraó teve um sonho tenebroso, sonhou com 7 vacas gordas e 7 vacas magras. Deus deu ao José o discernimento daquilo. José foi... O faraó manda chamar o José, porque alguém diz para ele, o faraó está perturbado. Aí alguém pergunta, o que é, meu senhor? O que o senhor está assim, tal? Tive um sonho muito perturbador, e contou o sonho, e chamaram todos que podiam ajudar, chamaram lá os magos do Egito, chamaram lá os sábios, chamaram os astrólogos, chamaram tudo. E ninguém conseguiu esclarecer. E aí alguém chegou e disse, olha, tem um moço lá no presídio que parece que ele é inocente lá, porque ele tem umas revelações do céu, ele tem umas visões do céu que a coisa é certa. Pode-se dizer que o José era a Bíblia em pessoa. O que aconteceu? O faraó mandou chamá-lo. Quando ele chega diante do faraó, meu senhor, e tal, o que está acontecendo? Não, eu tive um sonho perturbador, assim. O José vai, pelo Espírito de Deus, diz, olha, nós vamos ter 7 anos de fartura. 7 anos de fartura. O Egito vai ser a terra mais farta que vai existir no planeta. Vai ter fartura, vai ter colheita à vontade, pode plantar que vai colher, mas depois irão 7 anos de fome. Aí o José ainda disse, por que não aproveitar os 7 anos de fartura e construir bastante celeiros, e vamos armazenando tudo
tudo. Quando chegar os 7 anos de fome, o mundo inteiro vai estar com fome, o senhor vai estar aí, cheio de comida para vender, para dar para todo mundo, para vender para todo mundo. O faraó ficou maravilhado com aquilo e disse, meu Deus, eu tenho que botar o meu reino na mão dele. Disse, olha, você só não vai ocupar minha cadeira, mas vai ser meu braço direito. Você vai ser o governador aqui. Uma palavra sua todo mundo tem que cumprir. Pegou o José, botou em cima do carro dele e saiu espalhando lá em todo o reino do Egito e disse, ó, esse aqui, se fosse hoje, seria o primeiro-ministro, né? Esse aqui é o meu primeiro-ministro, esse aqui, ó, uma palavra dele vocês têm que obedecer. E terminou José como governador do Egito, porque ele teve sabedoria e prudência. Ele teve sabedoria e prudência. José era um homem prudente. Ele sabia que os olhos de Deus estavam em cima dele no tempo todo. Então ele sabia que se ele pecasse, ele se afastava de Deus. Se ele se afastasse de Deus, ele perdia as bênçãos. Ele estava lá no presídio, mas estava com a bênção. Como é que pode? Mas ele estava inocente. Ele não era um malfeitor. Ele não era um bandido. Já tem gente que está porque não é inocente. E fica com o nome de Jesus na boca, blá, 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 Jesus para cá, Jesus para lá. Eu estou falando só de pessoas presas. Muita gente está dentro das igrejas, mas não tem o temor a Deus que o José teve, de levar a palavra a sério. Então, a sabedoria que vem de Deus, irmãos, que nos capacita a viver bem nesta terra e alcançar as bênçãos de Deus. E a prudência é aquilo que não abre a brecha para o diabo. Às vezes o cristão não é prudente diante do seu patrão. Às vezes não é prudente nas suas relações sociais. Tem gente que devia parar, refletir, falar menos e refletir mais. Falar menos. Tem gente que fala, eu sou sincero, falo o que eu penso. Mas quem disse que falar o que pensa é sabedoria? Se passar uma besteira pela sua cabeça, você abre a boca e fala. Isso não é prudência. A pessoa não é que ela vai ser falsa, ela tem que ser sincera. Mas ela tem que saber o que ela armazena dentro de si. Vai botar porcaria para dentro de si? Não. Vai se limpar. Vai se santificar. E vai ser uma pessoa sábia com a sabedoria de Deus. Além da sabedoria que adquire aqui na terra. Procure esgotar os recursos da sua profissão. Vá lá. Agora, se não tiver a sabedoria de Deus, não tem nada. Não tem nada. O ser humano sem a bênção de Deus é nada. Nada. Qualquer ventinho leva uma vida, como todo mundo sabe. Um mosquito leva uma vida. Está aí o pessoal dentro das igrejas com medo do mosquito. Pelo amor de Deus, irmão. Você ainda não entendeu a palavra? Ainda não entendeu que quem mata é um espírito de morte? Jesus disse, se você beber alguma coisa mortífera, não te causará dano nenhum. Será que você ainda não entendeu isso? Por que o cristão não atenta para a palavra de Deus? Eu me impressiono, irmãos, com a criancice do povo, da maioria do povo evangélico. Quando você diz, olha, quem rouba, mata e destrói é o diabo. Não, pastora. A senhora vive muito dentro da igreja. Acorda, igreja. Acorda. O sujeito tem medo de bala perdida aqui no Rio de Janeiro. Vai para o interior, morre de câncer. Vai, explica isso. Vai, explica. Ele sai do Rio de Janeiro saudável, não tem nada. Fulano morreu. Morreu de quê? De câncer. Ué, ele tinha pavor de bala perdida, meu Deus. Vamos entender o que é a sabedoria de Deus? Marca aqui, vai em Deuteronômio, capítulo 28. Quem lê comigo? Vamos lá. Versículo 1, versículo 2 e versículo 3. Vamos juntos? E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás tu na cidade.
na cidade ou no campo. Se ouvir e guardar, ou seja, ouve para praticar. Escuta e pratica. Então vamos lá. Eu ouço que Deus aborrece o medo. Ele quer que cada um dos seus filhos aprenda a confiar nele. Aprenda a confiar em Deus. Essa confiança é dentro do coração. Uma certeza do cuidado de Deus, da palavra de Deus. Mas não põe no coração, não leva a sério. O coração continua vazio, cheio de medos. Está com medo na cidade de alguma coisa? Esse medo vai acompanhar para o campo. O medo está a porta aberta. Por causa do medo, a porta está aberta. Então tem medo de bala perdida, mas foi para o interior e morreu de câncer. Mas meu Deus, porque o espírito da morte entrou pela porta que estava aberta. Agora, por que alguns cristãos não entendem isso? Por que não entendem que tem que obedecer a palavra e jogar o medo fora? Deus manda jogar o medo fora. Por que não jogou o medo fora? Mas Deus manda crescer na fé. Deus manda crescer, mas o justo viverá da fé. O justo é como a luz da aurora que vai brilhando cada vez mais. Por que não atenta para a palavra? Por que não atenta para a palavra? O José podia ter ficado com ódio dos irmãos. Ele tinha toda justificativa. Tem gente, irmãos, que não passou 1/10 do que José passou e tem ódio no coração contra aquele que lhe fez mal. E depois diz que ama a Deus e tem ódio no coração. Está em trevas. E depois diz que é de Jesus. Não se santificou, porque nem entende o que é santificação. Nem entende. Não participa de escola bíblica, não entende nada, meu irmão. Tem gente que não tem paciência de sentar na igreja e ficar escutando. Paulo disse, a fé vem pelo ouvir. Ele nem disse que vem pelo ler. Em casa você lê o que você gosta. Na igreja você escuta o que precisa. Cristão inteligente, irmãos, é um cristão que está dentro da palavra, que dá toda atenção à palavra de Deus. Então, bendito vai ser na cidade e bendito vai ser no campo. Mas não dá atenção para a palavra. Versículo 15, 16 e 17. 15, 16 e 17. Quem lê comigo 15, 16 e 17? Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidardes em fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas estas maldições e te alcançarão. Maldito serás tu na cidade, maldito serás no campo, maldito o teu cesto e a tua amassadeira. O que eu digo sempre aqui? Bênção ou maldição tem endereço certo. O José tinha bênção, irmão. Ninguém tirou a bênção dele porque ele não pecou. Ele não deixou Deus de lado. Ele não esqueceu que ele aprendeu do pai dele, o Jacó. O pai ensinava, o pai representava Deus. A pessoa vem na igreja, escuta. Na terça, quarta-feira, se você perguntar, escuta qual foi a palavra de domingo. O sermão. Depois eu lembro, depois eu te falo. Não guardou nada. Não marcou a palavra de Deus para dizer assim, bom, essa aqui é a minha leitura principal, porque Deus falou comigo. Ou Deus me alertou, Ele está me alertando. Deus está me chamando a atenção. Ele quer que eu seja abençoado na cidade ou no campo. Ou seja, a bênção está comigo. É isso, irmãos. Então é preciso compreender que nada acontece por acaso. Nada acontece por acaso. Foi então o que Paulo escreveu ao povo de Éfeso, que antes era um povo idólatra, que adorava imagem e escultura, mas que agora estava ouvindo o verdadeiro evangelho, a palavra de Deus. Aí Paulo escreve para eles, para dizer, olha, é necessário ter sabedoria e prudência, é o que Deus dá, sabedoria e prudência. Eu falei da falta de prudência da senhora, que tirou a imagem e escultura do parente dela na força. Que direito ela tinha de fazer isso? Nenhum. Está cheio de gente aí, cheio de processo, de bobeira, porque se mete naquilo que é dos outros. Para quê? Para quê?
Se a palavra não entrar no coração, não vai adiantar a imagem sair da prateleira. Tem que sair primeiro do coração. Primeiro tem que sair do coração. Se não sair do coração, acabou. Então, irmãos, vamos atentar bem. A bênção ou a maldição vão nos acompanhar. Bênção, se nós dermos ouvidos e colocarmos em prática. Maldição, se nós escutamos e não damos ouvidos, então não praticamos. Se não praticamos, as portas estão abertas para Satanás, para os espíritos de enfermidade, para os espíritos da miséria. E vai por aí afora. Então atente bem, bem. Não adianta querer engolir 3 capítulos da Bíblia, isso é besteira. Importante é você entender aquele pouquinho, aquele pedacinho que Deus falou com você. Por exemplo, hoje Deus alertou sobre José. Como é que você age, jovem, na sua faculdade? Como é que são os seus olhares? Como é que cada um de nós age? Como é que nós vivemos no nosso pensamento? O que é que se passa na nossa cabeça? O que é que se passa dentro de nós? Nós olhamos a sociedade, nós saímos julgando todo mundo porque eles não são como nós, porque eles não são iguais a nós, porque eles não são de Jesus, saímos aí soltando a língua. Não, meu irmão. Eles não têm conhecimento que você já tem, que nós já temos. Temos que ter compaixão deles e levar esse conhecimento a eles. Alguns não vão querer ouvir, como o caso do tal senhor. Estão enraizados na religião que receberam por tradição da família. Só pelo Espírito Santo. Alguém vai pregar na unção do Espírito, o Espírito Santo convence, aquela pessoa abriu o coração, o Espírito Santo convence. Foi o caso desses cristãos de Éfeso. O apóstolo Paulo está falando com eles de prudência, porque eles são cristãos dentro de uma cidade de idolatria. Eles vão ter que agir com sabedoria para pregar a palavra. Sabedoria. Eles vão pregar, mas vão pregar com a sabedoria de Deus. Não vão sair arrancando imagem das paredes, das casas dos outros, apedrejando todo mundo. Não. Não vão sair atacando e apontando o dedo, você é fumante, você é idólatra, você é alcoólatra. Nada disso, meu irmão. Lança a rede, faz o que Jesus fez. Vai com amor. Só você pode ser curado. Jesus veio para isso. É mesmo, eu quero ouvir. Quer ouvir? Eu vou te ensinar. Prudência. Prudência. Às vezes os pais não têm prudência na frente de uma criança, irmãos. Às vezes os pais não têm prudência na frente de uma... Tudo que a criança vê, ela vai copiar. O que a criança vê, ela vai copiar. Às vezes os pais não têm prudência. Os pais gritam um com o outro na frente da criança. E não querem que a criança grite. Os pais se agridem, não querem que os irmãozinhos se agridam. 2 irmãozinhos não estão se dando. Por quê? Porque papai e mamãe estão batendo boca e não estão percebendo. Aí vão brigar, você não pode brigar com seu irmão. A criança não tem discernimento para dizer, e você está brigando com a minha mãe. E você está brigando com meu pai. Mas ele ainda não tem essa maturidade, não tem essa idade para discernir, simplesmente copiou. Aí a igreja tem uma trabalheira que só a misericórdia de Deus. E é interessante que às vezes os pais chegam e querem que nós pastores e doutrinadores e obreiros, né, consertemos o que eles despedaçam dentro de casa. Tem pai e mãe que só falta dizer assim, dá um jeito no meu filho. Teve um senhor que falou, dá um jeito na minha mulher. Eu falei, a mulher é sua. Desse jeito. Ele veio à igreja, ele nem era de Jesus. Olha aqui, eu vim aqui para a senhora dar um jeito na minha mulher. Aí eu perguntei, quem é a sua esposa? É membro aqui da sua igreja. Eu falei, então a mulher é sua, dá o seu jeito nela. Eu falei, você quer saber o que é pregado aqui? Só senta e escuta. 3 cultos que ele participou, despertou a mulher dele. Ele falou, ó, se você fizer o que aprende lá, acabou o problema. Mas desse jeito. Você tem que dar o jeito na minha mulher. Eu falei, não, a mulher é sua, quem tem que dar jeito é o senhor. Então, gente, é isso, irmãos. E voltando lá, porque a hora está avançada,
Estamos em Éfeso, carta aos Efésios, e paramos na sabedoria e prudência. E foi no versículo de número 8. E que nos tornou abundantes, e que Ele tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto os que estão nos céus, como os que estão na terra. Está vendo, irmãos? Nós somos despenseiros da multiforme graça e sabedoria de Deus. Ou seja, Deus deu para nós e nós temos para nós e para darmos para os outros. Você pode ensinar qualquer pessoa a ter a sabedoria de Deus, a ser prudente, a ser curada, a ser abençoada, a ser liberta, a não ser uma pessoa de portas abertas para as maldições. Vamos lá. Você escuta uma pessoa, um colega de trabalho, né? Ah, hoje eu vou me acabar. Vem cá. Você é meu amigo. Nunca mais abra a boca para falar o que você falou. O que eu falei? Você falou que vai se acabar. Não fale mais isso. Ah, foi brincadeirinha, então vou te mostrar as brincadeirinhas. Aí trago, na hora do almoço vamos conversar. Aí eu abro a Bíblia e digo, ó, a morte e a vida estão no poder da língua. Aqui não diz de brincadeirinha você pode falar. Aqui só diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Então não brinca com a sua boca. Pronto, acabou. Irmãos, se todo cristão der atenção à palavra de Deus. Não posso nem completar o capítulo 1, porque ele é muito grande, muito longo. Se Deus permitir, nós vamos continuar estudando. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.